dia, boa tarde, boa noite, nossos amigos. Mais uma vez aqui nós estamos no Patrimônio Cast, o nosso podcast sobre patrimônio, sobre as questões da sua família, sobre as questões de patrimônio que envolve o seu negócio e, principalmente, hoje nós vamos falar de doação e testamento, mas antes eu vou, novamente, me apresentar. Sou Márcia Cristina, advogada especialista em planejamento patrimonial e nós temos aqui o doutor... Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Alex Ferreira Leite, também sou advogado patrimonialista e é sempre um prazer estar com as duas aqui conversando sobre assuntos que são de interesse do cidadão comum que tem patrimônio. Porque é muito comum a gente ver assuntos que a gente trata aqui de uma forma mais simples, mais fácil de ser entendida. Outras pessoas tratam com juridiquês, com economês, com contabilês e acaba... até eu mesmo às vezes me enrolo. Então, assim, é muito gratificante estar produzindo esse tipo de conteúdo aqui. E doutora Renata, como vai? Prazer revê-la. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês também. Sou advogada, Renata Ribeiro, advogada especialista em planejamento patrimonial. Isso é um tema muito gostoso, né, gente? É bom a gente proteger as famílias, não é? É bom. Sem dúvida, sem dúvida. E doação é um assunto que é a primeira coisa que sempre me perguntam quando vão lá no escritório para conversar com a gente. Mas, doutor, e a doação? Vale a pena ou não vale a pena? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo faz pra gente, né, Alex? Sem dúvida, sem dúvida. Né, doutora Renata? É a primeira coisa que as pessoas pensam quando pensam para E a gente vai desmistificar um pouco, porque a doação, ela não é ruim. Mas em algumas situações da vida da pessoa ela pode ser um desastre. Uma doação em si não é ruim. É muito comum a pessoa, por exemplo, perguntar: mas então em questões de planejamento sucessório, ou seja, para não deixar um inventário, eu posso fazer a doação do meu patrimônio em vida, a tal da famosa doação em vida. E vai funcionar, né, doutor? Eu falei assim, depende, né? Depende do seu patrimônio, depende da sua família, depende de como você vai fazer isso, aonde você vai fazer isso. Primeiro, eu gostaria que a gente só enfocasse a seguinte questão. Existem vários tipos de doação, não é? A primeira, a que a gente não vai falar hoje, gente, é uma doação em dinheiro, que essa doação é até muito benéfica. Em São Paulo você consegue fazer uma doação aí de 88 mil por ano, na faixa de isenção. Na faixa de isenção. Então, essa é um outro tipo de doação que as pessoas às vezes têm um pouco de dúvida, porque falam assim, não, mas doação não tem que pagar, justamente porque tem esse trelelê, né? A doação é benéfica, a doação você não paga. Então, hoje a gente vai falar sobre esses tipos de doação, mas principalmente a doação de imóvel, de patrimônio imobiliário, tá? E é sempre bom, até um excelente comentário da Márcia. Vocês têm que entender, que nem todo mundo explica, que o imposto que incide sobre a doação é um imposto estadual. Então, ele literalmente vai mudar de estado para estado. Tanto a sua base de cálculo, ou seja, em cima de que você vai pagar aquele imposto, como nas regras de isenção. Como, por exemplo, um exemplo que a Márcia deu, em São Paulo, valores mobiliários, dinheiro, não tem incidência de imposto até 88 mil. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde a gente está gravando o podcast, não tem essa isenção. Se você quiser doar R$10, você vai ter que pagar imposto sobre esses R$10. Então, assim, isso é uma primeira coisa que você tem que entender. Dependendo de onde você está nos escutando, a regra é outra, né? A gente vai tentar falar aqui de forma mais genérica, mas a regra é outra. Inclusive, mesmo quem mora aqui no Rio de Janeiro, há a possibilidade da gente estudar essa possibilidade dessa doação feita por São Paulo. Não é? Sim. Então, é importante. Sempre procure um bom advogado que saiba exatamente as minúcias e como mexer na lei para que você obtenha as melhores e maiores vantagens dentro da nossa legislação. Não Isso é verdade. Porque esse imposto ele é vantajoso em alguns estados e em outros não. E o Rio é um daqueles que não é uma boa opção, né? Não é uma boa opção. Não é uma boa opção. E a reforma tributária pegou exatamente esse imposto, né? Porque para a maioria dos estados ela dobrou a carga tributária. O Rio de Janeiro ainda não. Mas tem um projeto de lei, tem estudos, né, da Cefaz e de outras organizações para aumentar essa alíquota para 20%. Então, assim, a própria doação ela vai ficar financeiramente bastante custosa, né? Para fazer planejamento daqui a algum tempo. Então,
Inclusive, se você está pensando em fazer uma, é melhor você se apressar em decidir. Você sabe, inclusive, vocês sabem, no nosso último seminário, né, o que a gente teve também foi muita pergunta, mas eu não posso fazer doação com reserva de usufruto, eu não posso fazer uma doação onde o imóvel vai ser empenhorável. Vamos falar sobre doação com reserva de usufruto, para as pessoas entenderem melhor o que é, como é que podem fazer, o que isso acarreta? Quer falar um pouquinho, Renata? Isso. Porque a verdade é que as pessoas esquecem que a propriedade, ela tem 4 funções ali, e quando a gente faz a doação com reserva de usufruto, a propriedade sai do patrimônio daquela pessoa para outra pessoa, né? Então, isso é uma questão que as pessoas, às vezes, quando falam doação com reserva de usufruto, esquece dessas questões que são dos elementos da propriedade, os atributos. Exatamente, até porque quando você doa, doado está. Você perde a propriedade. Você pode ter o uso e o fruto, mas a propriedade, ela sai do seu montante de patrimônio e vai para aquela pessoa que você fez a doação, certo? Isso. E as pessoas, elas têm uma outra coisa que sempre aparece pra gente lá, mas então eu posso cancelar a doação. Não pode cancelar a doação. Doação não se cancela. O máximo nessa linha que você pode atuar é se você colocar, se o advogado que lhe assessorar colocar uma cláusula de reversão numa fatalidade de para quem você doar falecer primeiro que você pode pegar esse objeto de volta sem deixar que ele vá para o inventário dessa pessoa. Mas tirando isso, você só consegue anular uma doação no judiciário e vai ter que alegar vício formal, assim, né? É bem complicado. Tem um motivo justo para É bem complicado de você anular. Exato. É por isso que eu digo que assim, a doação ela não serve para todo mundo. Serve para alguns casos, mas não serve para todo mundo. E há também a confusão daquelas 4 cláusulas normais que se coloca, ou pelo menos que se deveria colocar em todos os contratos de doação, e o próprio usufruto, né? Que são institutos bem diferentes, né? Não sei se... É bem complicado de você, como leigo, entender isso. Por isso que aqui eu acho que a gente tem que dar uma mastigada nesse assunto e explicar exatamente o que é uma cláusula de reversão, de incomunicabilidade, empenhorabilidade, inaliabilidade e o usufruto. Para as pessoas entenderem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E muita gente às vezes diz assim, não, mas eu confio para quem vai receber esse bem, o meu filho, a minha filha, eu confio nessa pessoa, se eu precisar desse bem de volta, eu vou conseguir, eles vão me devolver, e às vezes não é assim tão simples, né? As pessoas se revelam quando recebem aquele bem e você fica refém. E às vezes não é nem o filho, né? Nem a filha, é o genro e a nora, né? Exatamente. Porque quando a família... Porque eu até... Não justifica, mas eu já escutei isso de vários genros e várias noras que vão lá no escritório conversar com a gente. Mas agora eu tenho que pensar na minha família, que é minha mulher, meu filho e meu marido, ou minha esposa, e quem seja. Então, assim, tem uma questão aí que naturalmente vai complicar essa relação, dependendo de como a vida caminhe, né? E as pessoas não se ligam disso. É verdade. Então, vamos fazer o seguinte. A primeira distinção é essa aí que você falou, Alex. Quando a pessoa faz a doação de um bem, para que esse bem retorne para ela, existem alguns fatores que são impeditivos. O primeiro dele é o seguinte: se você está fazendo doação para o seu filho, para sua filha, mesmo que ele não seja casado ou casada agora, mesmo que ele não tenha um companheiro ou uma companheira agora, lá na frente, se você fizer aquele mal combinado que a gente costuma conversar, né? É um mal combinado, porque você pega, faz a doação para o seu filho e para sua filha e fala, olha, mas se papai e se mamãe precisarem, você vai retornar com esse bem para o nosso patrimônio total, né? Aí o filhinho e a filhinha falam, não, vamos sim. Só que lá na frente, foi o que Alex falou, não é? A pessoa forma uma família, não é? E a outra pessoa tem que assinar aquela doação para que retorne para aquela pessoa que fez a doação, para o pai, para a mãe, não é? E aí a gente já tem o primeiro embrólio, porque, em regra, a cônjuge não querem assinar, o companheiro, a companheira não querem assinar, justamente dizendo sobre esse enfoque. Não, mas agora a gente tem que pensar na nossa família. Só que aquele patrimônio ali, efetivamente, não veio dos
bolsos, né, dos pais daquela pessoa, né? Então a gente já começa o primeiro problema, não é? E aí isso se torna muito custoso, porque aí tem que haver, sim, uma ação judicial, e essa ação judicial vai demorar anos, e se for aquele caso que a gente já até comentou que teve lá no nosso escritório, daquela pessoa que teve aquela oferta maravilhosa dentro da vila dele, não é? Isso. Que ele tinha várias casas e ele doou para os filhos. Então, os 2 filhos falaram, não, papai, a gente vai pegar e vai retornar para você, mas um filho não quis fazer isso, porque a esposa se recusou a assinar e ele perdeu uma grande oportunidade de venda daquele patrimônio, aonde todos teriam muito mais dinheiro, mas por causa da birra de uma pessoa, isso não foi, né, não foi feito, não foi realizado. E a pessoa, o negócio é oportunidade, gente. Isso. Perdeu a vez, olha, Exatamente. a porta fechou e se abriu para outra pessoa, né? As pessoas não pensam nisso quando fazem doação, né? Deixar até falar o termo, até o pessoal que está nos ouvindo guardar, embora a explicação tenha sido muito clara dada pela Márcia, a assinatura da esposa a gente chama de outorga uxória. Isso aí. E a assinatura do marido é a outorga marital. Então, quando alguém te perguntar, então sua esposa vai assinar? É exatamente esse caso aqui. Seu marido precisa assinar. É exatamente o que a gente está conversando aqui. E isso é a primeira causa de problema. Isso é onde a confusão começa. A gente aqui tem, assim, ao mesmo tempo, eu vejo assim, a doação ela é interessante quando você tem muito patrimônio e você vai destacar um patrimônio. Que eu acho que é até a forma mais fácil de você fazer esse destaque. Agora, eu acho ela muito perigosa, como a Márcia lembrou, quando você só tem um patrimônio. Porque a doação, na maioria das vezes, e aqui a gente tem que falar de forma bem prática, a ação de anulação de doação, ela é dificílima de ser realizada a favor de quem quer cancelar. É muito difícil. Porque você tem que alegar um vício formal que, na maioria esmagadora das vezes, não existiu. Por isso que nós falamos que a regra é que a doação é irreversível. Exatamente. Esta é a regra. A regra que é tem a exceção da exceção, mas que vai te custar tempo, vai te custar dinheiro e vai fazer com que você perca várias oportunidades. Exatamente. Não é? Exatamente. Isso é a primeira coisa. É interessante que você tenha, vamos botar dessa forma, um advogado que, antes de você ir para o cartório, converse com você sobre esses quadros, né? Essas possibilidades, essas necessidades. Por exemplo, uma que a gente fez agora no escritório, vocês vão lembrar, é a questão quando você doa para um menor ou doa para o incapaz. Porque aí o que acontece? Além de você ter que pedir... Porque o que acontece? A doação, para você fazer o cancelamento dela, mesmo voluntário, quando você combina com seu filho, eu vou te devolver o imóvel, papai, e ele realmente devolve, para você, se ele não for ele que vai assinar a escritura de compra e venda desse imóvel, o que seja, você vai ter que fazer um procedimento, não é um processo, é um procedimento judicial de anulação dessa doação. Isso. É um procedimento voluntário, que não tem contencioso, não tem briga. Beleza, isso a gente já fez alguns lá no escritório, não há problema nenhum. Só que quando você faz isso para um menor ou para um incapaz, aí você tem que fazer um processo judicial, porque você vai ter que passar pelo crivo da curadoria do Ministério Público de Menores Incapazes. E aí o que vai acontecer? Na prática, o que vai acontecer? O Ministério Público vai obrigar você o produto da venda desse imóvel que foi doado ser convertido para um outro bem para aquele menor ou para aquele incapaz. Exatamente. Não, e a oitiva do MP torna tudo mais custoso, mais moroso. A gente sabe que o judiciário já é muito lento e quando você envolve o MP, que tem que sim, realmente, é necessária a participação dele no interesse do incapaz, do menor, mas na verdade é que isso torna tudo muito mais lento. Isso é muito ruim, né? É verdade. E nem sempre as famílias são informadas disso quando estão fazendo a contratação. Tem família que nem é informada nem que tem imposto, né? A gente sabe disso. Isso é verdade. Tem família que nem tem imposto. A questão que a gente sempre coloca de uma forma muito clara é que toda vez que você faz um plano, toda vez que você planeja alguma coisa,
principalmente dentro da área patrimonial, dentro da área tributária, que você vai pegar, vai fazer uma doação, procure um escritório de advocacia em que ali ele vai, advogado, um grupo de advogados, como nós fazemos, nós orientamos toda a forma, inclusive calculamos o valor para mostrar para você se há economicidade, se não há economicidade, como pode ser feita essa doação, porque no cartório, gente, o responsável pelo cartório, o notariado, ele não é responsável em dizer para você que você pode ou que você não pode fazer. E as pessoas querem tirar dúvidas ali. Exatamente. Não, e na hora de assinatura da escritura. Exato, que é pior. Então, por exemplo, no exemplo que a Alex falou ali, a pessoa tem um imóvel, não é? Mas digamos, ou então a pessoa, vamos ao contrário, a pessoa tem vários imóveis e quer fazer a doação de um imóvel, não é? Será que aquele um imóvel que ele vai fazer a doação não corresponde a um valor que seja a maior do que ele pode doar? Sim. Então, isso tudo tem que ser calculado, isso tudo tem que ser planejado, isso tudo tem que ser revisto, não é? Porque, às vezes, você chega no cartório, aí o responsável pelo cartório vai dizer, olha, coloquei uma cláusula de incomunicabilidade, coloquei uma cláusula aqui também que ele não pode vender, e a pessoa nem sabe o que é isso. Vamos falar sobre essas cláusulas um pouquinho, que a gente acabou passando? É bom falar delas, sim. E só para fazer aqui você falou de precisa sim ter um advogado para auxiliar e orientar, para dar a melhor solução para aquele caso. Eu gosto sempre de falar, quando a pessoa não contrata um advogado no início, vai contratar lá no final, porque muito possivelmente isso vai dar algum problema. Isso, não é verdade? Exato. Adiantamento da legítima, que você falou que não, as pessoas não conferem ali qual é a quantidade do patrimônio que pode ser disponível, então isso é um problema, né? Isso é um problema muito grande. E é engraçado que o cara tá fazendo essa doação, às vezes, por um ato de amor à família, por um ato de carinho, e mal sabe ele que ele tá botando um pepino para a pessoa resolver quando não tiver mais ele não tiver mais aqui. Exatamente. Para adiantamento legítimo, todas essas questões sucessórias só explodem quando ele não tá mais aqui. Exato. Ou seja, a família vai sofrer com a falta da pessoa, ainda vai ter essa problemática aí para resolver. Não, e uma coisa muito engraçada é que, em regra, por exemplo, esse caso que você comentou, né, falando para as pessoas que estão nos assistindo, às vezes a pessoa tem muito patrimônio, às vezes a pessoa tem famílias paralelas. Sim. E essa pessoa quer justamente pegar um daqueles bens e deixar lá para aquela pessoa que convive com ele, para um filho que teve fora do casamento, não é? Sim. Não é a saída da minha vida, porque assim a minha família original não vai ficar sabendo. E as coisas não são assim, gente. As coisas elas se comunicam. Não é? Hoje em dia, ainda mais com isso aqui, né? O telefone, a internet. Que pra gente é de uma praticidade fora do comum, não é? Isso aqui, além dos haters, a gente tem também as pessoas que ficam olhando o que a gente está fazendo. Então, a gente tem aquele caso que a pessoa foi achada aqui no Brasil e a dita mãe de um dos filhos mora na Europa, não é? Porque fez uma simples busca pelo nome na internet. Então, olha que loucura. A informação está super acessível. Exatamente. Então, as coisas não são assim. O que o senhor, a senhora, às vezes, acham que vai ser a salvação, não é? Para manter a sua família e a família paralela também protegida, nem sempre é assim. Então, é necessário, sim, procurar um especialista em patrimônio como nós somos, justamente para poder dizer quais são os perigos e o que é o correto de se fazer, não é? Até porque a gente atende muitas famílias em que existem esses problemas, não é? Isso, gente, é o mais comum, né? A gente fala que não porque a nossa visão não quer alcançar, né? Por causa de preceitos religiosos, mas o que mais existe hoje em dia são famílias paralelas e as pessoas têm que resolver isso. Filho é a coisa mais comum. Família Exatamente. Já está se tornando uma coisa mais corriqueira. E a regra, de forma bem franca aqui, a regra de ouro é: quanto mais enrolado a sua família for, mais importante você contratar um advogado patrimonialista para tentar organizar a banda. Exatamente. Porque se você deixar para a hora do inventário, vai ser briga em cima de briga, vai ser gente se matando, vai ser uma loucura. E a doação ainda tem aquela questão do filho que se sente preterido, porque mais de um filho, às vezes só um recebeu, então os outros se sentem preteridos e se incomodam com aquela questão. Isso surge um problema, então é importante sim fazer planejamento patrimonial. E é interessante essa história, a gente vê muito lá no escritório, né, Renata, que normalmente esse filho
ele não vai reclamar enquanto o pai ou a mãe estão vivos. Mas quando o primeiro falecer, cara, ele vai vir com sangue no olho. Exato. Vem com aí sangue que começam no os olho. problemas. Com Aí sangue no olho em cima dos outros Dos irmãos, outros né? irmãos, Porque né? é engraçado, e até bom você ter comentado isso, porque muitas vezes o patrimônio, eles se correspondem. Digamos, Sim. 3 filhos, Sim. não é? 3 apartamentos. Só que um apartamento fica no Leblon, outro fica na Urca, outro fica na Barra da Tijuca. Com o mesmo valor, Sim. ok? Aí o que os pais fazem? Pegam, não, esse aqui eu vou deixar para o fulano, esse aqui eu vou deixar para o ciclano, esse aqui eu vou deixar para não sei o outro. Sim. Cara, só que lá na frente, o carinha que mora aqui na Barra não queria morar aqui na Barra, queria morar na Urca. Ah, sim. Exato. Não é? O carinha que ficou com o apartamento na Urca queria morar no Leblon. E aí, como é que faz um negócio desse? Não é? Ou seja, a doação... E provavelmente o cara que tá morando no Leblon sacaneia os outros 2 que não estão morando lá. Exatamente. E aí, o que acontece? A doação, além de ser cara, porque você paga a mesma coisa, como se você estivesse, como se seus Fazendo filhos inventário, estivessem isso. pagando o inventário, né? Ela não é a solução mais satisfatória para todos. Não. A contrário senso é o que a gente faz no planejamento patrimonial. Sim. Porque ali a família senta em conjunto e se resolve em conjunto. Exato. Não é? E é infinitamente mais barato também do que a doação. Muito mais barato, né? E o planejamento patrimonial, ele é reversível. Sim, Que é uma coisa que a doação não é. exatamente. Que, ou seja, na doação, mesmo que ela seja feita com as 4 cláusulas que a gente vai falar daqui a pouco, ou com usufruto, que a gente também vai conversar, ela é irreversível. Então, o máximo que o patriarca, a matriarca, quem criou o patrimônio vai ter, é como o próprio nome diz, o uso ou o fruto. Você vai poder alugar ou vai poder morar. Exatamente. Se for um bem imóvel, por exemplo. Exatamente. Mas não vai poder vender, não vai poder dar em garantia, não vai poder fazer várias coisas que ela poderia fazer enquanto proprietário era. O planejamento, não. O planejamento, ele continua com o poder integral sobre o patrimônio dele. E isso talvez seja, inclusive, a parte que mais traz solução para a família. Porque a regra do jogo é clara e evita a briga. Exatamente. É muito dinâmico, né? O Muito planejamento dinâmico. patrimonial, que a doação ela engessa aquela família. Isso é um problema. Principalmente, e aí Alex lembrou muito bem que na doação você perde o poder do seu patrimônio. Enquanto no planejamento patrimonial você não perde esse poder. Isso. Não é? E daí a gente vai para as cláusulas, não é? Porque as mesmas cláusulas que podem se aplicar na doação são aplicadas no planejamento patrimonial de forma muito mais incisiva em relação ao que a gente faz aos bens. Vamos falar sobre elas? A incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade. Isso aí. E é uma coisa interessante do planejamento, que não vai ser o momento de a gente falar agora, mas vai ter um episódio só sobre a gente que vamos falar sobre isso, mas já deixa de curiosidade pro pessoal, é que no planejamento, além dessas cláusulas, que são cláusulas legais, a gente pode criar cláusulas Exato. que são sob medida para aquela família. E aí sim não vai ter problema. Mas vamos voltar, isso aí fica só o pessoal ficar ligado e querer um próximo A gente episódio. sai do âmbito civil para ir para o âmbito empresarial. Exatamente. Então, as pessoas demoram a entender as famílias às vezes, né? De um âmbito ali do Código Civil para a questão empresarial, que é muito Isso. mais dinâmico, Muito mais dinâmico. Realmente o objetivo é o lucro daquela empresa, é totalmente diferente. Isso. E aí vamos então para incomunicabilidade, que é a famosa cláusula do genro e da nora, né? É aquela que aí é que você vai ver se teu genro ou tua nora gosta amigavelmente, chamado de cláusula do genro e da nora. Explica ela um pouco, Não, Renata. e tem uns casos da cláusula de comunicabilidade que você sabe que vai dar problema, né? Lá na Sim. frente você fala, olha, essa sogra e essa nora não, assim, já estão com problemas em vida. Isso. Entendeu? E aí você pensa, meu Deus, não adianta nada acumular um patrimônio para faz a doação com a cláusula de comunicabilidade, pensando, bom, a minha nora, o meu genro não vão ter acesso àquele bem e acha que essa é a solução e não é a solução da incomunicabilidade, né? O bem ali não vai se comunicar quando recebe em doação, mas realmente, assim, você vê que vai dar um problema e lá na frente eu só penso, meu Deus, aquela família ali, quando a pessoa que doou o patrimônio falece, pode ter certeza que o patrimônio logo depois vai ser totalmente dilapidado. E não só isso, né? Mas Porque... só para o pessoal que está nos vendo ou nos escutando entender. O que é a cláusula de incomunicabilidade? O que ela faz, genericamente falando? Diga. Ela impede que haja uma comunicação daquele bem
para a outra pessoa, o genro ou a nora. Estou tentando explicar de maneira com menos juridiquês para as pessoas entenderem. Ou seja, o patrimônio doado não vira patrimônio do casal. Exato. Ele vai ser sempre patrimônio ou do marido que recebe ou da mulher. Então, se eles saírem dessa relação de casamento, o bem sai com o proprietário dele, ou o marido ou a mulher. Isso é a regra mais básica dessa incomunicabilidade. Verdade. Mas tem uma exceção. Tem uma exceção. Vamos falar da exceção? Vamos, agora. Porque, em realidade, essas cláusulas elas são mantidas enquanto aquele que doou está vivo. Sim. A partir do momento que o pai ou que a mãe falecem, que fizeram a doação para os seus filhos, Sim. essas cláusulas elas se extinguem. A não ser que você coloque lá no documento, na redação, né, de que elas serão ad eterno. Mas tem um cuidado, porque se não coloca esse tipo de redação, o senhor e a senhora falecem, o que acontece? A pessoa, o filho ficou com aquele bem, o bem foi para o casal, mas se há ruptura do casamento dos filhos, metade desse bem vai ficar com a mulher e a outra metade fica com o filho ou com a filha. Correto? Verdade. Exatamente. Isso as pessoas às vezes confundem um pouco ali a questão do divórcio com o falecimento. Exatamente. Exato. Comentar exatamente. Comenta isso, que é importante. Não, Porque um problema. regime de casamento, como o próprio nome diz, é de casamento, não é regime de sucessão, não é regime de divórcio. Bem individual, que é aquele bem que na hora do inventário, ele por exemplo, bem, é do marido, é um bem individual, ele, salvo alguma organização específica, ele não é partilhado com a meieira, ele não entra na meação, ele vai direto para os herdeiros. Tudo bem que hoje em dia isso vai mudar, ou estão tentando mudar, a esposa também herda, mas na meação ela pega 50% e depois entra em paridade de armas com os filhos. Sem meação ela vai entrar em paridade de armas direto com os filhos, ou seja, os filhos vão pegar um percentual maior do patrimônio. Nesse caso, eu falei aqui quando não tem filhos, tá? Sim, especificamente sim. quando não tem Sim, filhos, sim, ok? sim. A gente prepara um podcast só para falar de regime de casamento. É uma boa, que é uma bom boa também. ideia, é uma boa ideia. Verdade. Porque as pessoas confundem também bastante. Uma boa ideia, Sim, uma boa é ideia. Então, verdade. isso é legal mesmo. Mas aí as pessoas esquecem, colocam a cláusula de comunicabilidade, achando que que essa pessoa nunca vai ter acesso àquele bem, e a gente sabe que não é bem assim, né? Não, a é própria, bem assim, sendo bem prático aqui, porque afinal de contas a gente vive isso no dia a dia lá do escritório, a própria questão quando você coloca para que seja uma cláusula de incomunicabilidade ad eterno, né, mesmo depois do falecimento, é questionável judicialmente e tem decisões judiciais tanto a favor quanto contra essa inaliabilidade, né? Não, Perdão, sem incomunicabilidade. Isso. Né? Mas, É verdade. aproveitando o gancho, vamos falar da inaliabilidade, que é talvez seja a cláusula mais importante para quem está fazendo a doação, que é aquele impedimento da pessoa vender aquele bem. Porque, lembrando, quando você faz a doação, você vai partir a propriedade. Ou melhor, quando você faz a doação com a reserva de usufruto, que a gente vai explicar daqui a pouco, você vai partir a propriedade. O domínio útil você vai dar para quem recebe o bem e a posse você vai dar para quem vai manter com quem doou, que está com usufruto para ele. Ou seja, se eu doar uma casa para Renata, os direitos de transação sobre essa casa inicialmente vão para Renata. Se eu fizer um usufruto, o direito de morar, ou seja, direito de habitação, ou de alugar, ele vai ficar retido para mim, mas eu não posso vender essa casa. Eu não posso, por exemplo, dar ela em garantia. Né? Não posso dispor dessa casa, porque a casa não é mais minha. Exato. A casa é da Renata, né? Então, o que acontece? A Renata pode, mesmo eu morando nela, mesmo eu alugando ela, mesmo eu tendo usufruto sobre ela, a Renata pode vender a casa. As pessoas às vezes esquecem disso também. Exatamente. O único problema é que vão ter que respeitar o meu usufruto. Exato. Mas depois que eu morrer, a casa não é mais dos herdeiros da Renata. Exatamente. Vai ser de quem comprou. Não, né? isso realmente é meio uma loucura, porque as pessoas pensam, não, mas a pessoa não pode vender de jeito nenhum, não. Você pode usar e fruir, mas dispor, quem recebeu pode fazer a qualquer momento. E aí entra a cláusula de inaliabilidade, que é aquela cláusula em que você proíbe a venda. Né? Existem alguns aspectos positivos e negativos na hora da praticidade. Né? Positivo, claramente, aqui, é a garantia que você tem que
o imóvel, enquanto você estiver vivo, vai ficar dentro da sua família, porque a pessoa não pode vender. Sim. Depois é o caso. Agora, o negativo é que, assim, esse imóvel fica completamente engessado, né? Porque quem doou não pode vender e quem recebeu também não pode. Então, Exato. é um imóvel que vai ficar meio que lá no fundo da tua relação patrimonial, porque tirando, Se deixar o cara inclusive morar... acontecer algum problema, porque todos nós Sim. estamos aí, né? Isso é inerente à vida. Um problema de saúde, alguma coisa que precise de um dinheiro rápido, vai dar problema. É Não por é? isso que eu comentei um pouco há tempo atrás que a doação, quando você tem um único imóvel, ela tem que ser muito bem pensada. Sim. Porque muita coisa acontece e algumas são bem complicadas de você desfazer, né? Não, é verdade. E às vezes as pessoas, quando colocam a cláusula de inalienabilidade ad eterno, né, como a gente diz, ainda tem uma questão de como aquela pessoa ela consegue manter aquele patrimônio. Porque você coloca essa cláusula, a pessoa não consegue vender, mas ela também não consegue manter. E às vezes ela quer vender para adquirir um outro imóvel mais em conta, mais econômico, em outro local, e ela não consegue, fica engessado, então ela tem que pedir uma autorização. Então, assim, judicializa de novo para... Custo. Exatamente. Não, e é o que a Renata falou, não quis ponderar, não quis fazer uma análise, um aconselhamento com o advogado, quando quis criar a doação, vai ter que pagar agora o cara para desfazer. Exato. E não é barato. E não é barato. Não é barato. Não é barato. E demorado também. E aí perdeu a oportunidade, às vezes, de adquirir o outro imóvel com a venda daquele outro. Não, assim, são tantos problemas. Perda de oportunidades por conta de doação doações mal estruturadas. Exato. É o dia a dia lá da gente, né? É muito comum a gente Sim. ver isso. A gente consegue reverter em muitas situações, sim. Sim. Mas a maioria das vezes a gente comprova que não é a melhor saída, principalmente quando a pessoa tem um vasto patrimônio, fazer doação de tudo, doação de meio, enfim. É um estudo, gente, que a gente faz da família, é um estudo que a gente faz do patrimônio, não é? São várias reuniões que a gente faz, inclusive porque a gente entende que os núcleos familiares trazem diferentes demandas, não é? Sem dúvida. E diferentes patrimônios. Então, assim, tudo tem que ser muito bem pensado, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem, ao final, a nossa cláusula de empenhorabilidade. Essa é a mais simples, né? Que é aquela que você não pode dar o bem garantir, para que você não tenha uma perda indireta, né? Você vai, por exemplo, pegar um dinheiro no banco ou fazer uma hipoteca e vai dar esse bem como garantia. Acontecer algum problema nesse empréstimo, nessa hipoteca ou qualquer outra coisa que o valha, você acaba perdendo o bem para o banco, para a seguradora, ou outras enfim, dívidas. Para outras existir, dívidas. né? Nesse caso aqui, você não vai fazer. Esse quarteto de cláusulas que a gente está falando são as cláusulas que, assim, se não tiver na tua escritura de doação, algum problema deu. Exatamente. Essas aqui tem que ter É certas. o mínimo, né? É o mínimo, assim... Agora, e o usufruto, Márcia? Esse é que também a gente tem coisa para falar desse aí, amigo que nem sempre é tão amigo, né? É verdade, né? Eu costumo falar que são usos e frutos, né? Isso. Porque, como você mesmo disse, Alex, quando a pessoa faz a doação, ela não vai perder ali aquele local, não é? Ela perde o direito à propriedade de venda, mas ela não perde o direito de usar e fluir aquela casa, Isso. não é? O uso dela pode ser feito como moradia, pode permanecer naquela casa morando. E a fruição são aquilo que pode advir do aluguel, por exemplo, daquele imóvel, quando a pessoa doa e tem mais de um imóvel. E aquela doação não foi feita exatamente para que o filho ou que a filha morassem, não é? Sim. Foi feito dentro de uma estrutura de um planejamento em que já quis fazer a doação em vida para se livrar de alguns problemas posteriores, não é? Então, é o uso... É o usar e o fluir. E olha que interessante, as pessoas acham que o usufruto ele não pode ser extinto em nenhum momento. E achando que isso está muito tranquilo. E isso não é verdade. O usufruto ele pode ser extinto, sim. Inclusive, saiu um caso, salvo engano, deve ter um ano e meio, de um político que no momento do divórcio, ele com a esposa resolveu fazer a doação de um bem para os filhos e a ex-esposa tinha o usufruto daquele bem. Acontece que ela... por motivos ali que não vem ao caso agora, mas ela deixou de pagar o condomínio e os filhos entraram, então, com uma ação de extinção daquele usufruto e eles conseguiram. Ou seja, ela já não tinha mais aquele bem, os filhos já podiam dispor daquele bem e agora ela não tinha nem o usufruto desse bem. Ou seja, ela não tinha nada. O usufruto tem essa peculiaridade, porque o usufrutuário ele tem que entender
que ele agora ele é um utilizador de um bem de Exato. terceiro. Então, a responsabilidade da mantença do bem é dele. É dele. Ele tem que manter. Uma outra coisa que a gente vê muito problema quando não é feito lá pela gente, porque isso aí a gente já está careca de fazer, é quando é marido e mulher fazer o usufruto unitário, né? Porque nem sempre sim. faz. E aí, principalmente quando são imóveis de aluguel, imóveis de locação. Sim. Só para quem está nos escutando entender. Quando eu tenho um casal que recebe algum bem, o usufruto de um bem, ou de um acervo de bens, normalmente, na prática, é um acervo de bens. São bens de aluguel, e aí esse casal vive dessa locação, vive dessa receita de aluguel. O que acontece? O usufruto, ele extingue quando o usufrutuário falece. Exatamente. Então, eu tenho João e tenho Maria, com um patrimônio lá alugado, João e Maria com usufruto. Quando o João falece, esse direito, esse pedaço dos aluguéis que são usufruto do João, se não houver uma cláusula de unicidade do usufruto, Sim. esses aluguéis voltam para quem recebeu o bem de doação. Não vai para Maria. Então, de uma hora para outra, a Maria está sem o João e sem metade da renda dela. Exatamente. Ao passo que quando você faz um usufruto unitário, né, esse usufruto, quando o João não está mais aqui, ele, por conta dessa unicidade, ele passa para Maria. Exato. E ela continua, vai ficar sem o João, né? Coisas mas da pelo menos vida, recebe Sim. mas vai frutos. continuar com a receita de aluguel intacta. Exato. Ou podendo continuar morando no imóvel, Ou não é? podendo continuar morando no Exatamente. imóvel sem precisar pagar aluguel. Exato. Porque quando você perde 50% do usufruto, em tese você começa a dever aluguel para o doador, daquela parcela do bem. São detalhes que ninguém pensa na Que doação ninguém pensa. ali, né? Acha que é só ir no cartório ali, fiz a doação e tá tudo bem. E assim, até uma justiça seja feita, o escrevente do cartório, ele até sabe do que a gente está conversando. Sim, claro que sabe. Mas sabe ele não mesmo. é obrigado a raciocinar caso a caso. Não. de maneira Ele vai nenhuma. pegar o modelo dele lá, porque ele tem trabalho pra caramba. Exato, o volume é grande O volume ali, é não dá nem grande, tempo. Ele não tem tempo. Se você já não vem com essas situações já analisadas e resolvidas para colocar no documento que você quer, alguma coisa vai passar. Sempre passa. E tem uma coisa que é muito importante. Nós estamos falando aqui de forma muito clara, Sim. não é? A gente evita usar qualquer tipo de juridiquês. Mas quando o senhor e a senhora chegam no cartório de notas Isso aí. sem o advogado, a primeira coisa que eles vão dar para você é para você ler a minuta. Exatamente. E ali, gente, Na hora, termo técnico, a beça. Tem várias e várias coisas que você tem que ler, reler com atenção. Sim. Porque se passar alguma coisa despercebida naquele horário, naquela hora ali, já era. já era. Assinou, né? já era, acabou. Então, vejam a importância de se manter um profissional qualificado ao seu lado quando você vai fazer um ato tão importante Sim. como esse, não é? Que é a disposição de um bem, que é a disposição de um patrimônio que lutou a vida inteira para ter, Sim. não é? Porque, em regra, a maioria das pessoas trabalham muito para formar o seu patrimônio, né? Mesmo os chamados aí, o pessoal que está conseguindo patrimônio muito novo, gente, é muita luta desse pessoal do marketing. São Sem dúvida. 15, 16 horas trabalhando, não é fácil. É verdade. Conseguem dinheiro um pouco mais rápido, sim, mas trabalham muito. Trabalham muito. Então, não pode, tem que ter aí um olhar sobre esse patrimônio, né? E tem que ter um olhar principalmente, porque hoje a gente está bem, hoje a gente está sadio. Mas a gente tem que sempre pensar no dia de amanhã, Sem né? dúvida. Então, planejar é essencial na vida de todos nós. Eu Eu digo, acho no que mundo sim. perfeito não existiram advogados, porque a gente tem que pensar nos problemas todos que podem surgir. Então, a doação, as pessoas às vezes pensam muito ali no presente, mas é isso, o futuro é incerto em várias questões. Então, quando Sim. você protege o seu patrimônio de várias exceções que podem acontecer, ainda assim podem Sim. acontecer, é importante sim que seja feito de maneira, uma orientação especializada para quê? Eu acho que foi, não foi? Foi, eu acho que só faltou só uma de reversão, que é que a gente, A você gente pincelou começou a falar, rapidinho, verdade, né? cláusula de reversão. No Isso. início. Cláusula de reversão. Então vai lá, doutora Vai. Renata, vai. A cláusula de reversão, lá no início, o doutor Alex já tinha falado, que é exatamente quando a gente consegue voltar aquele patrimônio para o dono inicial. Isso. Vamos falar assim que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Mas isso acontece principalmente diante de uma situação, que é o que a gente tem que falar, Que não é é? o falecimento. Que é o falecimento Isso daquele que recebeu a doação, o bem doado. Isso, Tá ok? exatamente. Exatamente. Não é?
E é isso, né? Porque a cláusula de reversão, ela na realidade, ela não é automática. Isso aí é até interessante a gente ponderar. Sim. Cláusula de reversão. O pai doa para um filho um imóvel X com a cláusula de reversão. Então, esse filho faleceu primeiro. A este pai é dado o direito de resolver se ele vai deixar o imóvel caminhar para o inventário do filho, e aí os netos vão ter acesso. Exato. Ou se ele vai pegar de volta o bem para ele próprio, e aí esse imóvel volta a ser acervo do pai. Essa é que é a linha mestra dessa cláusula. Né? Tem outras peculiaridades, mas aqui eu acho que nem cabe, porque são muito específicas e aí vai confundir mais do que esclarecer. Mas se a pessoa já aprendeu essa questão, dessa dinâmica aqui, tá bom já. Já valeu a pena. Mas em vida já realmente não tem como fazer isso, então... Sim. A pessoa tem que aguardar. Então, se tem algum problema inicial ali, isso. não tem como utilizá-la. Eu te confesso que deve ser a cláusula mais dolorosa, porque um pai enterrar um filho deve ser a pior coisa do mundo. Então, Verdade. deve ser a cláusula que eu espero que ninguém precisa, frua dela. Exatamente. Mas é bom que ela esteja lá. É claro, É bom com que ela certeza, esteja lá. não é? É Com bom que- certeza. Que a gente tem noras e tem genros aí que boa bisca não são, então nosso papel como advogado é sempre orientar o mais seguro para a pessoa. Sim. Exato. E lembrando sempre que a gente nunca faz nenhum tipo de pensamento constrangedor em relação sim, àquilo sim. que você Sim. traz pra gente. Porque esse não é o nosso papel. Não. O nosso papel é um papel estritamente profissional, de lidar com situações as mais adversas que vocês Orientar trazem mesmo. e orientar, não é? E é isso, não é mesmo? É porque, assim, a gente que trabalha com isso há tantos anos já viu muita coisa. Muita. Outro dia eu estava até conversando no escritório com um colega nosso e relembrando algumas histórias que algumas são até engraçadas, né? Algumas são até engraçadas. Mas é isso, gente. Acho que foi, né? Foi. Vamos bater o martelo? Bateu o martelo. Ei, cara, eu nunca lembro disso. Isso me mata. Eu nunca lembro desse martelo. Gente, eu ainda não fui lá no centro da cidade para fazer eu não consigo comprar o lembrar desse martelinho. martelo, gente do céu. Olha, eu acho que a vai Rê bater veio por com uma aqui, né? ideia aí. Boa! Olha, hoje eu vou bater o martelo para uma coisa muito útil para Renata. Opa! O GPS. Eu bato o martelo para o GPS. Muito Essa bem. piada interna aqui, mas a Márcia entendeu. Eu vou bater o martelo pro GPS. GPS é essencial na vida. Principalmente para a doutora Renata. Isso É importante, aí. é péssimo. Principalmente Vou colocar pra na minha doutora lista, assim, pra deixar sempre ativado. Mas o meu batendo martelo de hoje vai ser, bom, eu tô muito futebolística essa semana. Que beleza. Eu tô, entendeu? Então, assim, eu fiquei pensando, como agora tem Copa América e Eurocopa, então vou bater o martelo para as offshores que a gente pode fazer por aí, que também é muito interessante para quem tem patrimônio. Cabe um episódio. Cabe um sobre episódio isso, sobre offshore. tá? E eu sei que a seleção do Uruguai tá jogando muito, então o Uruguai também é um excelente lugar. É uma boa. O Uruguai é um excelente lugar para offshore. Offshore atualmente Guarda essa aí, porque é uma a gente vai fazer um realidade, a gente vai episódio. fazer Vamos só trazer isso. até convidados. Essa merece até convidados. Exatamente. Aliás, a gente não pode esquecer, né? Não Primeiro, podemos. se inscreva no nosso canal. Ah, sim. Olha, isso aí, ó. a gente queria mostrar a nossa logo, que linda. Se inscreva não no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Participe das enquetes que a gente vai fazer. Exatamente. Falem sobre o que vocês querem que a gente fale para vocês. Mande suas dúvidas. Mande suas dúvidas. Pode ser no Instagram, pode ser nos comentários do YouTube, pode ser no Spotify, onde o áudio desse podcast vai ser publicado. Você vai ter vários canais para conversar com a gente. E se quiser nos conhecer e ir até o escritório, os nossos contatos estão aqui, os contatos do escritório estão aqui, vão estar sempre na descrição de qualquer produção de conteúdo nosso. Vai ser um prazer tomar um café com vocês. Ficaremos felizes em recebê-los. Exatamente. Beleza. Então, até mais. Até o próximo episódio. Próxima. Tá ok? Abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau.